Aí chamaram para fazer entrevista. Foi fazer hoje lá. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Agradecendo aqui já de primeira mão a participação dos 73 participantes aqui da nossa reunião hoje, a nossa live de apresentação do produto. Bom, primeiramente, meu nome é Marcelo, sou diretor aqui da Gemap Sistemas, empresa esta que atua no setor de desenvolvimento e locação de softwares para o setor público, já há 34 anos no mercado, tá? E hoje viemos aqui apresentar um novo produto para vocês, com foco principal na prestação de contas do terceiro setor. Aquela prestação de contas que o Aldesp criou aí como chamada fase 5 desde 2022 aí já um ambiente piloto, um ambiente web para cadastramento dos ajustes. Então, espero que seja proveitoso aí essa reunião para todos. Eu vou abrir aqui, nós preparamos um material, tá? Para estar apresentando algumas informações para vocês. E, posteriormente, o nosso técnico desenvolvedor Tiago, está aqui ao meu lado, vai fazer a apresentação do sistema, beleza? Então, deixa eu abrir aqui o meu PowerPoint e compartilhar a minha tela. Só um minuto. Tá? Compartilhar tela. Compartilhar. Só acho que estão todos enxergando agora o meu computador aqui, né? Então vamos lá. Como eu falei, não apareceu a tela aí, o pessoal está me informando aqui. Pessoal, pode me dar um ok se está aparecendo aí para vocês a. Tá? Beleza? Pessoal, tá, às vezes demora um pouquinho. Vamos lá. Então, como eu falei, nós estamos aqui apresentando as obrigações, vamos falar um pouquinho sobre os comunicados e o envio dessa prestação de conta, né, ao Tribunal de Contas de São Paulo, via JSON. O pessoal já deve ter ouvido falar muito aí. Então, a parte de os repasses ao terceiro setor tem como objetivo, né, principal, padronizar e controlar eletronicamente, tá, essas celebrações, esses ajustes, né, os repasses, as execuções e a prestação de contas que hoje já é realizado pelas entidades ao município desde o surgimento da Lei 13.019, se não me engano, em 2014, se não falha a memória. Então, todo esse procedimento de contratação, plano de trabalho, termo de fomento, termo de colaboração, esses repasses e posterior prestação de contas, que já é feito da entidade para a prefeitura, isso não muda, tá? Então, o Tribunal de Contas deixou claro que hoje apenas eles estão fazendo uma informatização dessa prestação de contas. E qual que é o intuito principal? Facilitar a vida do próprio Tribunal de Contas, e não a nossa, e nem muito menos a de vocês, né? Então, eles estão com essa ideia não, já está em prática esse sistema de prestação de contas para este ano, já está aberto, né? Na qual eles vão poder fiscalizar vocês, fiscalizar esses repasses, esses termos de ajuste, sem a necessidade de ter um papel em mãos, né? Então, aqui do lado tem um fluxo simplificado de como que vai ser essa prestação de contas, né? Então, primeiro, a entidade presta conta para a prefeitura via papel e agora através do nosso produto de forma eletrônica. Segundo, a prefeitura cadastra primeiro os ajustes via interação direta, que é uma particularidade aqui do fase 5. Eles têm criado aqui esse sistema online, que eu acho que vocês já devem, o pessoal da prefeitura já deve ter cadastrado, que é aqui, ó, vou abrir para vocês. Dentro do Tribunal de Contas, na parte de Aldesp, né? Vocês fazem login, isso prefeitura, né? Município. E tem a parte do terceiro setor aqui, que para mim é piloto, mas para vocês já é um ambiente de produção, né? Isso daqui, a prefeitura deve fazer primeiro, né? Incluir o ajuste aqui, né? E esse código de ajuste gerado nesse sistema do fase 5
vai ser cadastrado posteriormente no GEMAP, no nosso sistema, que é o que vai fazer o elo de ligação entre a prestação de contas e o ajuste, beleza? Mas acredito que todos os municípios já devem ter cadastrado aqui os ajustes certinho que tem aí, desde 2023, né? Que eles têm esse sistema ativo. Caso não, precisa correr atrás desse cadastramento aqui, tá? Vamos lá, voltar para a apresentação, né? E, por fim, a prefeitura presta conta para o Tribunal de Contas via JSON, né? Que é um ambiente de programação, é um sistema mesmo. Ou seja, a prefeitura fez com que, o Tribunal de Contas, quer dizer, né? Corrigindo, fez com que a prefeitura seja obrigada a ter um sistema para fazer essa prestação de contas, a grosso modo. Então, e essa obrigação dessa prestação de contas, a gente chama aqui de compartilhada, porém, é da prefeitura, de prestar contas para o Tribunal de Contas, tá? Então, como eu coloquei aqui no nosso slide, né? A prefeitura cadastra o ajuste, informa os repasses, acompanha a execução e cobra a prestação da entidade. Por sua vez, a entidade executa o objeto e registra a execução financeira, né? Esse registro de execução financeira que está o ponto principal aqui. Por que que ele está em vermelho? Porque a prefeitura e a entidade, vocês têm que se conversarem para saber. É a prefeitura que vai fazer a digitação dessa movimentação financeira, dessa prestação de contas, no sistema do GEMAP para posterior envio, ou vai repassar esse trabalho para a entidade fazer. Então, o nosso sistema está preparado para trabalhar das duas formas. Então, a prefeitura X, ela vai assumir, pegar os papéis que são repassados da entidade e vai digitar essas informações financeiras no sistema para posterior envio via JSON ao Tribunal de Contas. Beleza. Ou ela vai passar a tela específica com os ajustes específicos para aquela entidade fazer a digitação da movimentação financeira durante o ano, para daí a prefeitura fazer o envio, tá? Então, isso é algo que cada município tem que decidir como que será feito. Lembrando, a obrigação da transmissão, quem vai ser fiscalizado posteriormente é a prefeitura, em cima disso daqui, tá? Então, e por fim, aqui no slide, a prefeitura envia a prestação de contas do exercício atual até 30 de junho do exercício subsequente. O que antes, lá no início, acho que em 22, quando surgiu os primeiros comunicados, eram para ser mensal essa prestação de contas, eles tornaram agora anual. Então, ou seja, até 30 de junho de 2026, a prefeitura deve prestar conta das informações dos exercícios de 2025. E assim sucessivamente, até 30 de junho de 27, as informações relativas a 26. Então, é uma vez ao ano que é enviada a prestação de contas consolidada de cada ajuste, né, feito para cada entidade. Beleza? Seguindo aqui, eu fiz aqui uma seleção dos principais dos comunicados mais relevantes, né? Então, é o primeiro, o GP 68 de 22, que institui e orienta a implantação do fase 5, né? O SDG 33, que reforça a obrigatoriedade e prazo até 10 dias úteis das assinaturas, até 10 dias úteis, perdão, da assinatura do ajuste. Para quê? Para que é o SDG 33? É justamente para fazer a prestação de contas, não, para cadastramento dos ajustes nesse sistema aqui, né? Online. Voltando. O SDG 22, que daí entra já na parte de remessa eletrônica e a necessidade de inserção de dados. Aqui que começa a palavra JSON, né? O GP 01 de 2025, que já institui os prazos, né, de até 6 meses do exercício subsequente para prestação de contas, né? E o último, que foi o SDG 63, mas não menos importante, que é o que eles fizeram uma reunião com as empresas de TI, né? Esse daqui foi uma reunião estrita para as empresas de TI, no caso a GEMAP. Nós tivemos lá no Tribunal de Contas, na qual eles
fizeram aí todo uma, uma orientação para nós de como nos proceder nesse envio, né? E destacando os principais comunicados, como eu falei, o 22, né? Que fala sobre, a partir de 1/6 de 2023, tornou-se obrigatória a remessa eletrônica, né? Ou seja, o cadastramento naquele portal lá do Tribunal de Contas, né? De todos os termos, independente do valor, até está escrito bem aqui, ó. E o GP01, que fala daí da parte da prestação de contas via JSON, com início 1 de janeiro de 2026 até 30/6 de 2026. Beleza? Aqui para finalizar e posteriormente entrar na apresentação do sistema, né, que é o que interessa para hoje, eu coloquei algumas observações, tá? Os campos obrigatórios a serem preenchidos no sistema seguem estritamente o manual do Tribunal de Contas, tá? E também acredito que os campos que estão ali dentro desse manual nada mais é que as informações que já tem hoje num plano de trabalho, já tem hoje num termo de fomento, colaboração ou parceria, tá? Esse manual, inclusive, eu vou disponibilizar no grupo para vocês. E o que deve ser preenchido nesses campos? É claro, quando um campo é data de nascimento de um diretor da entidade, isso é bem claro. Mas dependendo do campo da informação, é uma informação estrita ali da entidade, daquele termo, daquele plano de trabalho. E é algo que não somos nós, da empresa de TI, que conseguimos responder para vocês, tá? Então, às vezes surgem dúvidas, né? Surgiu quando eu estava lá no tribunal, mas o que que eu coloco no campo tal? Não, aí você tem que ver com o seu jurídico, com a sua entidade, né? Com o seu secretário, enfim. Coloquei aqui também que o sistema que vai ser apresentado posteriormente vai ser atualizado para todas as prefeituras que são clientes de EMAP até o dia 10/2 de 2026, tá? Hoje é apenas uma apresentação, nós estamos mostrando o produto, vamos discutir posteriormente com as prefeituras melhorias, tá? Porém, o sistema vai estar atualizado para todos. Após essa atualização, aí para prefeituras, tá? É, vocês podem estar solicitando para nós um treinamento, né, com vocês em cima do sistema daí, um treinamento online, pode ser, ou pode ser aqui na empresa também, a gente pode agendar. Por que com as prefeituras? Porque nós da GEMAP temos os contratos ali, temos os sistemas implantados nas prefeituras e nós não temos condições ou equipe, ou não temos essa obrigação de fazer o atendimento, suporte técnico para as entidades, tá? Então, o que que eu coloquei aqui na parte direita, no lado direito aqui do meu vídeo é a prefeitura precisa definir, primeiro, se a digitação vai ser feita pela entidade ou interno. Primeiro passo para a questão do sistema, né? A prefeitura definindo o que vai ser feito pela entidade, tá, mas quais vão ser os responsáveis na prefeitura ou o responsável para atender essas demandas das entidades, caso opte pela digitação da entidade, por isso que eu coloquei aqui. Por que isso? Cada entidade do município tem um termo de ajuste com a prefeitura. Então, essa entidade, ela vai ter acesso somente àqueles termos de ajuste que condiz a ela. Então, pode ser que numa falha cadastral aconteça da entidade não enxergar o ajuste que é dela. Então, ela precisa ligar na prefeitura e falar, viu, o ajuste meu aqui da PAE, da Casa Abrigo, do hospital, não está aparecendo para mim aqui no sistema para eu digitar a prestação de contas. Aí a prefeitura vai lá e corrige essa informação que aparece automaticamente para a entidade. Beleza? Reforçando aí, a grosso modo, tudo que eu repassei aqui nesse slide o Tribunal de Contas deixa bem claro que a obrigação de envio do JSON é da prefeitura. E eu acredito que não seja novidade para ninguém. E a prefeitura tem o dever, acredito, desde a Lei 13.019, isso não é novidade para ninguém, dever de fiscalizar a entidade e cobrar a prestação de contas, né? Então, a prestação de contas via papel, por hora, não está extinta via papel, via e-mail, não sei como que hoje é feito, não está extinta, apenas está sendo acrescentado a informatização para facilidade de fiscalização do tribunal. Beleza? Eu
nós preparamos aqui um sistema com dados, informações fictícias, testes. O Tiago vai tomar a palavra daqui a pouco e vai apresentar para vocês. As perguntas e respostas eu vou deixar para o final dessa apresentação, para o término da apresentação do sistema, via chat. Nós não temos condições de responder todas hoje, mas nós vamos selecionar algumas no chat e vamos responder aqui. O grupo, eu criei um grupo de WhatsApp, todo mundo está aí já, nesse grupo, e a minha ideia é não extingui-lo, eu vou manter esse grupo, não com o intuito de suporte técnico, mas com o intuito de troca de informação, né, trocas de ideias. Por quê? Dentro desse grupo existe vários municípios, várias entidades e às vezes até entidades compartilhadas por os mesmos municípios. Então, com certeza a dificuldade de um às vezes é a mesma de outro, ou a facilidade de um é a mesma facilidade do outro. Então, o grupo vai estar lá à disposição. Beleza? Pessoal, por enquanto eu vou repassar aqui a palavra para o meu técnico Tiago, ele vai entrar aqui com a parte do sistema e ao final a gente entra nas perguntas. Beleza? Vou ativar aqui. Pessoal, boa tarde a todos. Aqui é Thiago que está falando da empresa Gemap. Então, a gente vai estar fazendo a demonstração aqui no sistema de como que ficou essa parte aí para a gente fazer essa digitação dos dados, né? Dessa prestação de contas. Então, a gente, como o Marcelo comentou, a gente focou estritamente no que o tribunal soltou para a gente de JSON, tá? Eu até separei aqui um modelo de JSON. Isso aqui é o que o tribunal pede para a gente, é o manual deles. Então, por exemplo, eles pedem lá a relação dos empregados, aí eles vão pedir lá a relação dos bens, aí eles vão pedir os contratos que essa OS tem. Então, isso aqui eu vou estar repassando agora ali no sistema, porque a gente transformou tudo isso aqui, né, esse JSON, num sistema que seja de fácil interação para o usuário, certo? No Gmap, então a gente vai começar aqui assim, ó, para todos que usam o Gmap aí, a gente vai estar usando aqui um backup nosso aqui de exemplo, mas vamos entrar primeiro aqui na contabilidade, certo? Por que na contabilidade? Porque aqui na contabilidade é onde a gente vai informar quais seriam as nossas OSs. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, consultar, e vou digitar, vou colocar dois como exemplo aqui, ó. A, a PAI, por exemplo. Aí eu tenho que, esse campinho aqui, ó, OS terceiro setor, ele tem que estar sim aqui para mim, ó. Porque ele estando sim aqui, eu vou conseguir fazer ele aparecer lá no módulo do terceiro setor. Então, o primeiro passo seria isso. Para as entidades, nós mudar esse campinho para sim. Vou pegar um outro aqui, ó. Consultar, vou pegar dois como exemplo aqui, ó. Santa Casa, por exemplo. Santa Casa. E eu vou fazer a mesma coisa. E colocar sim. Então é uma OS do terceiro setor. Feito esse primeiro passo aqui, agora sim a gente vai lá para o módulo do terceiro setor. Que na tela principal aqui, ó, eu posso ou ir para o módulo do terceiro setor, ou na tela principal eu vou voltar aqui, ó. S Cruz. Ah, aí ele vai ser esse último botãozinho aqui, ó, terceiro setor. Vai ser esse módulo aqui, certo? Então essa aqui vai ser a carinha do sistema do terceiro setor. Automaticamente, quando a gente entra nesse sistema aqui, ele já traz para a gente o exercício anterior, tá? Porque a gente sempre vai estar prestando contas do exercício anterior, né? Então, o que que é o nosso primeiro passo fazer nesse sistema aqui? Nós vamos ter que nessa opção aqui de cadastros, entidade beneficiária, aqui é onde a gente vai cadastrar aquele ajuste, aquele código de ajuste que foi feito lá no site, que foi feito aqui no site, ó. Então aqui ele gera um código, né? Existe essa parte aqui da interação direta, que vocês fazem o cadastro do ajuste aqui,
e aqui ele gera um código. Esse código do ajuste, aí a gente vai informar ele nesse campinho aqui. Como que a gente vai fazer isso? Então a gente vai aqui incluir, aí eu vou dar um enter aqui, ó, ele até tá escritinho aqui, ó, cadastro do fornecedor do Gmap. Se eu der um enter aqui, ele vai aparecer aqueles dois fornecedores que a gente colocou lá como sim, né? Então vamos supor que a API, o código do ajuste dela lá é o 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Qual que é o tipo de contrato da PAI? É gestão? É convênio? É colaboração? Vamos supor que seja colaboração. Qual que foi a data de assinatura? É bem simples aqui, viu, pessoal? Qual que foi a data de assinatura desse contrato? Vamos supor aqui, ó, 1 de 25. Qual que é a vigência desse contrato? Até 31 de 12, um exemplo, 2027. Qual que é o valor desse contrato aqui? Vou pôr aqui um valor fictício aqui, ó, certo? Dessa forma aqui, a gente cadastrou, vamos gravar aqui, né? A gente cadastrou e essa OS com um determinado ajuste dela. Terminamos aqui? Ainda não, porque aqui agora, aqui embaixo nesse quadrinho vermelho, é onde a gente vai informar qual que é os usuários que vão ter permissão de visualizar esse ajuste aqui. Aquilo que o Marcelo falou. Às vezes na prefeitura ela vai definir lá que a Maria vai ter acesso a esse ajuste e o João também, né? As duas pessoas podem prestar conta desse ajuste. Então aí nesse quadrinho de baixo a gente vai estar fazendo aqui a demonstração com o usuário nosso, ó, que é o S Cruz. E eu posso colocar aqui também que um exemplo, que o Adriana também pode enxergar esse ajuste aqui. Então é nesse quadrinho vermelho que define isso. Porque às vezes a prefeitura, ela tem vários termos lá, vários ajustes. E ela vai definir que a Maria vai fazer os lançamentos da PAI. O João vai fazer os lançamentos da Santa Casa. Aí é nesse quadrinho que vai ser controlado isso, esse acesso, tá? E sempre, quem for o gestor, um exemplo, o contador da prefeitura, o secretário, ele pode ter acesso a todos. É só colocar o nome aqui dele, do usuário do Gmap, nesse quadrinho vermelho aqui. Aí nós vamos partir aqui, ó, cadastrar um outro ajuste aqui, ó. Então, eu vou colocar o Santa Casa agora. Santa Casa. Eu vou inventar um número aqui, ó. Certo? Vou colocar aqui o Santa Casa, por exemplo, é termo de fomento, tá? Vou colocar a mesma coisa, qual que é a data da assinatura. Qual que é a vigência desse contrato. Vou por aqui que é 2028, por exemplo. Vou testar aqui diferente, só para vocês verem aqui. Eu vou pôr um valor também fictício aqui, um valorzão, certo? Vou gravar, né? Então, eu cadastrei dois ajustes e para o Santa Casa a mesma coisa. Eu tenho que ir aqui no quadrinho vermelho e falar, opa, aqui no Santa Casa, quem vai prestar conta para mim é só esse usuário, só do Gmap. Nesse da APAI pode ser a Adriana e pode ser o nosso usuário aqui de teste, certo? Essa é a ideia desse quadrinho vermelho. Então a gente fez os dois cadastros aqui dos ajustes. Aqui é só isso. É a gente replicar aquele código lá do site, que é feito na interação direta, né? E colocar aqui no sistema, ok? Voltando aqui agora, ó, dessa parte de cadastros. Todos os demais aqui, eles são cadastros que vocês vão usar ali na frente, na hora de lançar uma nota, na hora lá de informar uma conta de um banco. Isso aqui já vem do Tribunal de Contas, tá? Todos esses itens das despesas aqui, ó, vem lá do tribunal. Instituição bancária, a gente já incluiu todos os possíveis aqui que eles colocaram lá no layout deles. Por exemplo, categoria da despesa. Eu estou tentando lançar aqui uma nota e eu não achei uma categoria da despesa equivalente aqui. Eu posso incluir aqui? Não. Infelizmente não, porque daí é o tribunal que tem que incluir para a gente conseguir colocar aqui depois, certo? Então a gente tem que trabalhar com o que eles soltaram aqui. Porque tudo isso aqui, pessoal, né? Por exemplo, essa categoria da despesa, da onde a gente extrai isso aqui? A gente tem lá no manual que faz esse JSON aqui, ó, no manual que faz esse JSON, eles soltam para a gente aqui esse que a gente chama aqui de esquema. Então, por exemplo, natureza da contratação.
Aí ele fala aqui, ó, qual que é os possíveis que você pode colocar? Aí ele dá os exemplos. Ele fala, você pode usar esses aqui. Então, quando for surgir um novo, a gente vai ficar atento. Ah, agora o tribunal incluiu lá o 37, que é um exemplo, é gasto com internet. Aí ele incluiu o 37. Aí a gente vai pegar esse 37 e vai colocar aqui no GMAP também, certo? Mas a gente não vai poder incluir aqui, a não ser quando o tribunal coloca aqui. Lógico, como é uma novidade agora isso aí para todo mundo, né? Então vai surgir muitas, às vezes, entidades e prefeituras que vai estar falando para o tribunal. Às vezes não fale conosco, ó, o meu aqui eu preciso lançar tal coisa aqui e não estou encontrando aqui uma natureza que você colocou aí. Então provavelmente o tribunal também vai fazendo ajustes nesse início agora, né? Porque é uma novidade para todos, tanto para nós, empresa de TI, para as prefeituras, para as entidades, né? Então, conforme a Aldesp aí fase um, 2, 3 e 4 já, né? Tudo isso aí eles vão melhorando com o tempo também, né? Vai incluindo, certo? Voltando aqui para o sistema, pessoal. Aí, aonde começaria, né? Depois que a gente cadastra aqui os dois códigos que a gente fez, né? Os dois ajustes da PAI e da Santa Casa. Aí aqui nesse módulo aqui, prestação de contas, que começa todos os nossos lançamentos, certo? Então, por exemplo, eu cadastrei duas entidades, né? Uma eu coloquei que é termo de colaboração e a outra eu coloquei que é termo de fomento, certo? Então, se eu tentar lançar um contrato gestão, por exemplo, e eu entrar aqui, nessa tela aqui, que é onde a gente vai entrar, cada botãozinho disso aqui vai ser uma coisa. Então, por exemplo, se eu entrar aqui no empregados, eu não vou ter nenhuma OS, ó, tá vendo? Não aparece nenhuma OS aqui porque eu não tenho nenhum ajuste de contrato gestão, mas eu tenho do termo de colaboração. Então, nós vamos, como exemplo aqui, né, usar aqui, ó, termo de colaboração, certo? Então, quando a gente entra nesse lugar aqui, as telas aqui elas são iguais para todos, tá? Aí nós vamos entrar aqui, ó. A diferença de uma tela para outra, na verdade, é que é assim, dependendo do contrato, dependendo do ajuste, você tem a opção de colocar, por exemplo, servidores cedidos. Dependendo do ajuste, não é necessário, porque não está no layout do tribunal. Então, o botão ele vai ficar invisível. Eu vou voltar aqui só para vocês verem aqui, ó. Contrato gestão. Então, ele habilita para mim que eu tenho que digitar os empregados, relação de bens, tem servidores cedidos para a entidade. Vamos supor, né? Nesse tipo de contrato gestão, no layout deles pedem isso aqui, certo? As publicações. Aí no termo de colaboração, algumas coisas não tá no layout desse JSON. Como não está no layout desse JSON, aí a gente nem coloca aqui, ó, ele vai desabilitar alguns botões aqui, tá vendo? Essa é a ideia de ele não aparecer os botões. Vamos lá, vamos continuar. Então essa aqui seria a tela para a gente fazer a prestação de contas, fazer os lançamentos. Vocês lembram que eu comentei com vocês aqui do JSON, né, do início aqui, ó? Então, o tribunal fala assim, ó, lá no, eu tô com o contrato gestão aberto aqui, mas eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, esse do termo de colaboração, quer ver, ó? Termo de colaboração, termo de colaboração, esse aqui, ó. Então, ele fala lá, cada um deles aqui é um tipo, sabe? Quase todos os campos batem, mas tem uns detalhes diferentes para cada JSON. Então, no termo de colaboração, por exemplo, ele fala assim, ó, eu quero a relação dos empregados. E eu quero esses campos aqui. Então a gente colocou aqui no sistema, a nossa ideia foi colocar os campos realmente que o tribunal está pedindo. A gente não está colocando nada a mais e nada a menos, certo? Então, relação dos empregados. Então a gente criou uma telinha aqui que a gente chamou lá de A1, empregados e remuneração. Vou estar dando exemplo aqui como é que a gente vai lançar. Aí ele aparece aqui para mim, ó, eu tenho um contrato, né, um ajuste que é a PAI. A PAI ela é termo de colaboração. Olha o número do ajuste dela lá. Se tivesse mais, ele ia aparecer aqui na listinha. Então, o da PAI, para mim prestar conta dela, para mim começar a prestar conta dela, então eu vou começar aqui. Incluir empregado. Qual que são os empregados que são pagos, né? A gente entende que é isso, com o valor
do ajuste, né, com o valor do repasse. Então, a prefeitura ela repassa para a entidade, um exemplo, R$ 300.000. Com que você está gastando esses 300 mil, né? Ah, eu pago dois empregados aí com esses 300 mil, então esses dois empregados têm que estar aqui. A gente entende, né, que seria que com o valor do repasse, né? Não teria muita lógica, por exemplo, eu ter que cadastrar todos os funcionários aqui da PAI, né? A gente entende que é com o valor do repasse. Então vamos lá. Aí, para mim fazer a inclusão aqui, como é que ficou? Então eu vou lá, incluir empregado, vou fazer uma simulação aqui, ó. Aí eu vou colocar o nome dele aqui. Vou só digitar aqui, ó. Carlos Silva, por exemplo. Vou colocar um CPF aqui. Aí, isso tudo eu volto a comentar, pessoal. Está lá no layout do tribunal, tá? O Marcelo vai colocar depois no grupo lá esse manual aqui da prestação de contas, ó. Ele é o JSON em PDF, tá? Isso aqui, ó. Ele é o JSON em PDF. Então, ele é até mais fácil, às vezes, de entender, que daí aqui ele vai pedir pra gente, né? Vamos lá, quer ver, ó? Olha lá, então ele fala assim, ó, código da olha lá, relação dos empregados. Então eu quero o CPF, eu quero a data de admissão, eu quero o CBO, o CNS, o salário contratual. Então tudo isso aqui a gente transformou numa tela para digitação, né? Então CPF, estou dando um exemplo ali. Vou colocar aqui que a admissão dessa pessoa foi 1/1 de 2024, por exemplo. Já saiu? Tem demissão? Não, não saiu. Qual que é o cargo dessa pessoa lá na entidade? Um exemplo, é médico. Qual que é o salário base dessa pessoa lá? 5.000. Aqui é esse campinho mesmo, ó, porque o que que a gente colocou essa nomenclatura aqui, ó? Número do cartão nacional da saúde obrigatório apenas para médicos. Porque isso aqui está descrito aqui nesse manual, certo? Então a gente vai colocar um número aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. E qual que é o CBO desse médico? Vamos lá. A gente vai ter que pôr, tipo, um exemplo, cardiologista, né? Aí eu dou um gravar, ó. Vou dar um gravar aqui. Digitei esses campos necessários, eu volto a falar, é só os campos necessários que estão lá no JSON, no manual. Gravei, então eu gravei esse funcionário aqui, esse servidor, esse empregado. Aí o tribunal ele quer saber também o que que você gastou com ele no ano, né? Desse empregado. Porque isso aqui tá lá no manual, ó. Então ele fala assim, ó, do empregado X, eu quero saber os períodos da remuneração dele, o que que foi no mês um, o que que foi no mês 2, o que que foi no mês 3. Então tudo isso vai ter a telinha para a gente digitar aqui embaixo. A gente vai lá incluir remuneração. Então, por exemplo, mês um de 2025. O tribunal pede até isso aqui, ó, qual que é a carga horária mês deles. Então vai ter que, né, junto com a entidade, esse servidor aqui trabalha 150 horas mês aqui para nós, por exemplo. E qual que é o valor bruto que você pagou ele em janeiro? Um exemplo, ele pedem o bruto. O tribunal ainda, para se detalhasse, né, ficaria mais difícil, né, mais complexo. Mas ele pede o bruto. Um exemplo, gastei 6.000 com esse servidor em janeiro. E aí assim por diante, ó, incluir em fevereiro. 2025, a carga horária é 150. Esse mês aqui eu gastei 5.500, né? 5.500, vamos por aqui, ó. Olha lá, 5.500. E dou gravar. E assim por diante, mês 3, né? O que que eu gastei com ele? 150 horas foi 12. E assim por diante, tá? Então essa seria a digitação dos empregados e a remuneração. No caso aí do termo que a gente está usando, né? Termo de colaboração, do ajuste e tal. Então, esses são os empregados, que são, a gente entende, né? Que são pagos com o dinheiro do repasse da prefeitura. Então, eu tenho que fazer toda essa informação. E aqui a gente vai poder cadastrar N funcionários, não tem limite. E aqui, no caso, vai ser sempre os 12 meses do ano, né? No caso, a gente está em 2025. Então, no futuro, por exemplo, a hora que vocês fizerem a prestação de 2026, então aqui vocês vão entrar aqui e vai estar aqui 2026.
O servidor, ele permanece, tá vendo que isso aqui já carrega para 2026? Né? O cadastro da pessoa já carrega. Então, isso aqui você já não precisa fazer mais em 2026. O cadastro acima, mas o cadastro abaixo a gente precisa colocar. Então, nesse primeiro momento, vai ser mais informações para digitar, né? Porque tá todo mundo iniciando, então vai ter bastante dados para digitar, né? Mas conforme eu falei, 2026 já tem o cadastro dele. Ah, então é só eu informar a remuneração que aconteceu dele no ano. Aí eu vou voltar aqui, ó, para 25. Então agora a gente está prestando conta de 25, certo? Então, isso aqui seria o cadastro do servidor, tá? Do empregado, conforme está nesse manual. É importantíssimo, pessoal, vocês terem esse manual aqui em mãos e dar uma boa estudada nesse manual aqui para vocês entenderem o sistema que a gente fez, que foi praticamente em cima do manual, tá? Em cima do que o tribunal está pedindo, nessa parte da prestação de contas. Voltando aqui. Vamos supor agora que esse ajuste, né? Eu preciso lançar os bens, né? Ah, teve alguns bens que foi adquirido com o dinheiro do repasse. Então, aqui nesse cadastro aqui de relação de bens, ele vai englobar aqui quatro telinhas, ó. Móveis adquiridos, móveis cedidos, imóveis adquiridos, imóveis cedidos. Vamos supor assim, essa OS aqui, esse ajuste. Não comprei nenhuma cadeira, não comprei um exemplo, um imóvel, não comprei nenhuma mesa. Então, é permitido você deixar aqui em branco, certo? Você não vai mandar isso para o tribunal, certo? Mas vamos supor que eu adquiri um móvel lá, veio o dinheiro do ajuste, nós compramos lá cinco cadeiras, duas mesas. Então, eu vou ter que incluir aqui. Incluir bem. Aí eu tenho que colocar lá, mesa. Qual que foi a data da aquisição? Qual que é o número do patrimônio? Qual que é o valor dessa aquisição? Um exemplo, R$ 600. Aí eu dou um gravar. E assim por diante, incluir bem, cadeira. Vou colocar, ó, 2025. Qual que é o número do patrimônio? Qual que é o valor? E gravar. Tive imóveis cedidos, por exemplo. Adquiri imóveis ou teve imóveis cedidos, aí a gente vai lançar nesses quadrinhos de baixo. É praticamente igual ao primeiro aqui, ó, a mesma lógica, certo? Voltando aqui, ó. Então, dessa OS, desse ajuste, nós lançamos aqui que ela adquiriu lá uma cadeira e uma mesa em tal data no valor X, né? Certo? Então, por exemplo, aqui na parte do financeiro agora, ó. Eu só explicar para vocês também essa formação que a gente fez aqui desses botões. Se vocês, na hora que vocês terem esse manual aqui, quem já tem, às vezes já vai saber. Que nesse lugarzinho aqui, ó, é onde o tribunal ele colocou assim, ó, a parte financeira, eu quero saber os empenhos, os repasses, as receitas, os contratos, os documentos, glosa, pagamentos. Olha lá, ó, dos empregados. Eu quero saber qual que é os empregados que tem, qual que é a relação dos servidores cedidos, qual que é a relação dos bens, certo? Qual que é a relação dos bens cedidos. Então, por exemplo, esse relação dos bens aqui e termo de relação dos bens cedidos, a gente colocou tudo numa tela só, certo? Mas a ideia de criar esse formato aqui dos botões, a gente partiu desse quadrinho deles aqui, ó, do tribunal, certo? Então, da parte financeira aqui, ó, que é onde vai ser, eu acho que às vezes o maior lançamento, né? Onde vai ter mais volume de lançamento, né? Então, a gente, por exemplo, o tribunal quer saber dessa OS, né? Vou aqui em contratos. Da PAI, dessa OS, desse ajuste. Qual que é os contratos que a PAI tem? A gente entende que, por exemplo, tem algum contrato com alguma empresa de internet, um exemplo, certo? Então a gente vai incluir aqui, incluir o contrato. Ah, um, dois, três, número do contrato. Qual que é o CNPJ dessa empresa? Aí nós vamos colocar aqui, empresa, um exemplo de internet, né? Qual que foi a data da assinatura? Tipo de vigência. Todos esses campos aqui, volta a falar, tá, pessoal? É tudo tirado do manual.
Qual que é a vigência desse contrato? Um exemplo, vamos por aqui, 1/9/2025, 31/12/2026. Qual que é a natureza da contratação? Água, combustível, tudo isso aqui também, ó, é do manual. Então, eu não sei se vai ter aquela licença de uso de software, não sei se tem alguma coisa aqui que é de internet, ó. Acredito que seja esse aqui, né? Ó, telefone, internet, TV a cabo, né? Qual que é o objeto, certo? Qual foi o critério de seleção? Foi cotação de preço, foi dispensa, certo? Tem artigo do regulamento de compras e qual que é o valor desse contrato? Vamos supor aqui que vai ser, por um teste aqui, vamos supor aqui que vai ser um valor de R$ 12.000 aqui no ano. Então, nós vamos gravar. Ah lá, então eu fiz a gravação desse contrato aqui, que essa OS, esse ajuste tem, certo? Se eu tivesse mais outro ajuste aqui, ele teria que cadastrar para ele também, né? Porque cada um vai ser de um jeito, né? Então, eu fiz aqui os contratos. Vocês vão perceber que as telas não são de difícil digitação, mas assim, às vezes o conteúdo da informação que vocês vão ter que estar colocando que vai ser o difícil, né, para vocês agora no início, como é uma novidade para todo mundo, né? Vamos voltar aqui, ó. Aí o tribunal aqui pede também, então, contratos, digitei lá um contrato. Aí ele quer saber assim, qual que é as contas bancárias desse termo. Então, da PAI, conta bancária, a gente acredita que é a conta que passa o repasse, né? Vamos supor, a agência é a tal, o número da conta corrente é o de tal, e a instituição bancária é um exemplo, Banco Sicoob, que é bem simplesinho, ó. Então, aqui é onde a gente cadastra a conta e a agência da OS, dessa OS é a PAI, né? Voltando. Aí o tribunal fala assim, agora eu quero saber os documentos fiscais e pagamentos que você fez, né? Que pode ser derivado de um contrato ou não, né? Então, nessa parte aqui dos documentos fiscais, aí a gente vai incluir lá, ó, da PAI. Então, eu vou incluir um documento fiscal. Qual que foi o credor? Qual que foi o CNPJ lá? O CNPJ do credor. Vou colocar um número aqui. Qual que foi? Onde que eu gastei? Por exemplo, mercado. Qual que foi o número do documento fiscal? Foi o tal, tal, tal. Qual que foi a descrição do documento? Um exemplo, caixa de leite, certo? Qual que foi a data da emissão? 1/1/2025. Estado emissor é São Paulo? É São Paulo. Qual que foi o valor bruto? R$ 100, R$ 1.000. Teve encargos, né? Qual que é o tipo de categoria dessa despesa aqui? Vamos supor, é utilidade pública, gás e cozinha, é uniforme, é material de limpeza. Então a gente vai colocar, né, conforme a gente está fazendo o lançamento. Vamos supor aqui que seja vale refeição, vale alimentação, né? Lembrando, volto a falar sempre, esses tipos de categorias aqui, ó, tudo é extraído lá do manual. Então, o que tem aqui é os possíveis que o tribunal criou no momento, tá? Então, vamos lá aqui, ó, 52, né? Vale alimentação. Aí, por exemplo, essa notinha que eu lancei aqui do mercado, ela é derivada de algum contrato? Vamos supor que eu tenho um contrato lá com o mercado, né? Igual a gente tem com a internet. Se for, aí vocês vão colocar o contrato. Isso aqui é do contrato tal, certo? Aí nós vamos dar um gravar aqui, ó. Aí beleza, eu lancei aqui a notinha. Aí como que você pagou essa notinha? Até aí o seu tribunal quer saber, né? Pagamentos do documento acima. Então, eu incluí o pagamento, eu paguei, por exemplo, essa notinha no mesmo dia, vamos supor que seja o mesmo dia. O valor que eu paguei foi o mesmo valor. Qual que foi a fonte de recurso que foi usada para eu pagar isso aí, né? Meio de pagamento, banco, fundo fixo, tá? E se for banco, essa aqui é até uma opção, é opcional lá no layout do tribunal, que é qual foi o número da transação bancária, até isso pede,
né? O tribunal não tá de brincadeira, não. Aí a gente vai gravar aqui, ó. Ah, tem que colocar aqui também a conta. Buscar qual que é a conta, né? É opcional também, ó. Quando é banco, né? Coloco a conta, certo? E dão gravar. Então, com isso, eu atrelei, né, essa notinha de cima aqui a esse pagamento. A gente, pelo que a gente já conversou com alguns municípios aí que a gente trocou ideia na hora que a gente estava desenvolvendo o sistema, a gente acha que isso aqui vai ser às vezes o mais complexo para vocês digitarem, né? Que seria tudo que é gasto, né? Com o repasse, né? Todas as notinhas, todos os documentos fiscais. A gente acredita que essa seja a parte mais complexa, tá? Como eu falei, a gente acredita, mas no dia a dia pode ser que outras coisas também, né, se tornem complexas. Outra coisa que o tribunal coloca, qual que é as disponibilidades que você tem, que a entidade tem? Então, por exemplo, a PAI, né? Nós temos lá o ajuste à PAI. Então, daquela conta dela, daquela conta que nós cadastramos, né? Incluir saldo. Aí eu vou lá, incluir saldo. Então, dessa conta aqui, né, o tribunal quer saber assim, qual que é o saldo aí da sua conta aí? Ah, é tanto bancário. Qual que é o saldo contábil? Então, até isso aqui vai de informação para ele, tá? Desse ajuste aqui. Esse aqui também é bem simples, é só cadastrar, né? Fazer esse cadastro aqui. E volta a falar, pessoal, tudo é extraído daqui, ó. Com relação dos bens, né? Dos contratos, como a gente digitou lá os contratos, os documentos fiscais, certo? Tudo é extraído daqui, os pagamentos, tá? Voltando aqui, aí o tribunal quer saber também, assim, você recebeu receitas às vezes fora do repasse, a gente entende que é fora do repasse, a gente até estava trocando ideia com outro município esses dias aqui, na construção do sistema. Então, por exemplo, vou incluir aqui que em fevereiro de 25 eu recebi um repasse do município de 40 mil, recebi um repasse estadual de 60 e recebi um exemplo, um federal de 90, 900, por aí 900. Então, isso aqui vai ser lançado se ocorreu, né? Se teve esse tipo aqui de repasse, né? Certo? Desses repasses recebidos aqui, aí tem aqui embaixo, ó, incluir repasse dessas receitas, né? Recebidas. Aí tem aqui os repasses recebidos e outros repasses, ó. A gente pode estar lançando aqui também, ó, incluir repasse. A data prevista foi 1/1/2025. A data do repasse foi em 2/1/2025. E o valor foi de 60. 6.000, um exemplo. Qual que foi a fonte de recurso? Transferência, operações de crédito, recursos administração, da própria administração indireta, outros repasses. Eu, às vezes, na minha opinião, acredito que aqui seja, às vezes, algum empresário, né, que faz algum repasse, alguma empresa que vai ser colocado aqui também. Até isso o tribunal quer saber. Ó lá, 50 mil, vamos supor lá, empresa X. Aí eu recebi um recurso próprio, outras receitas, tipo do repasse, né? Aí nós vamos gravar. Isso aqui também é bem simples, ó. Seria essas informações a digitar se ocorreu, né? Se ocorreu. Descontos, devoluções, glosas, ela tá tudo englobada aqui numa tela só também, ó. Que se a gente voltar para aquele quadrinho lá, ó, então eu tenho lá, ó, glosas, né? Descontos e devoluções, ó. Então aqui a gente colocou tudo numa tela só. Então teve algum desconto, teve alguma devolução, teve alguma glosa. Então a gente vai lançar aqui um exemplo, incluir glosa, qual que foi o número, qual que foi o documento, qual que foi o razão, empresa, né? Resultado, né? Aprovado, aprovado parcialmente. Qual que foi o valor da glosa? 5.500, por exemplo. Olha lá. E a gente incluiu uma glosa.
Se tipo, se teve desconto, se teve devolução, certo? Vamos incluir aqui no quadrinho acima. Voltando aqui, empenhos e repasses, né? Que aqui também é onde é uma parte bastante importante, né? Que é onde a gente vai definir aqui qual que foi o empenho, né? Que veio da prefeitura e o repasse, né? Então, o valor do empenho, eu vou incluir aqui qual que foi o número do empenho, foi tal. Qual que foi a emissão do empenho, um exemplo. Qual que foi a classificação econômica desse empenho, um exemplo. 33, 90, né? Qual que foi a classificação econômica? Qual que foi a fonte de recurso, né? Operações de crédito, outras fontes, tesouro, e qual que foi o valor desse empenho. Aqui ele pede também ó, o CPF do ordenador da despesa, que vai ser lá da prefeitura, né? Vou colocar um CPF aqui que ele não valida, só para vocês verem, então. Aí qual que foi o valor do empenho? Vou colocar aqui um exemplo, 50 mil. Histórico, opcional. Aí desse empenho, gravei aqui, ó, desse empenho, né? Ele deu um erro que não é possível inserir, deixa eu ver aqui. Histórico, ele tá pedindo para eu pôr pelo menos um pontinho aqui, depois eu vou até destravar isso aqui, ó. Um pontinho aqui. Ó, daí ele gravou aqui em cima, ó. Então eu incluí o empenho. Isso aqui, por exemplo, ó, do CPF do ordenador da despesa, essa aqui é um campo obrigatório. Só comentando com você. Aí desse empenho, conforme esse empenho aqui, como que foi o repasse, né? Então o repasse foi, um exemplo, 1/8/2025. Qual foi a data do repasse, a data prevista, a data do repasse. Qual que foi o valor previsto? 50 mil. Qual que foi o valor do repasse? 50 mil. Tipo, foi como que foi ordem bancária, outros. Vamos supor que foi ordem bancária, o documento da ordem é tal, justificativa, opcional também. E qual que foi a conta que caiu esse repasse? Lembra que a gente cadastrou as contas da entidade, né? Então ela já aparece aqui, ó. Ó. Ele vai ligar com aquelas contas que a gente cadastrou lá no outro. Vou dar um gravar aqui. Então, desse ajuste, dessa OS, nós cadastramos esse empenho e atrelamos que o repasse foi em tal data para essa conta, certo? Isso aqui é um atrelar com o outro aqui, esse empenho barra repasse. Aí, pessoal, da parte aqui, vou estar comentando aqui agora, dessa parte aqui de atividades e metas, ó. Porque até isso também o tribunal pede lá na interação direta, é feito um cadastro aqui de como que vai ser, né, as tuas metas, os teus programas, né? Aí o tribunal quer saber no decorrer do ano como que foi que aconteceu isso, né? Se essa meta foi atingida, se não foi, né? Então, nesse atividades e metas aqui, aí nós vamos cadastrar aqui, ó, que o programa que vocês cadastraram lá na interação direta é, por exemplo, A, B, C, o nome do programa, tá? Vou dar um gravar aqui, ó. Um vai ligar com o outro, ó. Qual que é a meta? Essa meta aqui é tudo cadastrado lá, tá? Tem que estar lá na interação direta. Porque isso aqui ele tem que existir esse código do programa e dessa meta aqui. E daí não consegue se fazer essa parte se não tiver esse programa e essa meta cadastrado aqui, tá? Aí nós vamos lá, incluir o código da meta. O código da meta que eu cadastrei lá é 1, 2, 3, 4. Aí justificativo, um exemplo aqui, teste. Aí eu dou um gravar aqui. Então, desse programa, dessa meta, posso ter N metas aqui, né? E a meta, essa aqui é outra coisa, é outra meta. Então, por exemplo, da meta 1, 2, 3, 4. Como que foi o que aconteceu no ano, essa meta aí? Como que você fez? Então, você vai incluir lá, em janeiro, um exemplo, foi 50 quantidade realizada, 50. Vamos supor que a meta nossa ali foi um exemplo, vacinação, tá? Um exemplo. Então, teve 50 vacinação. Foi cumprida? Não foi cumprida? Cumprida parcialmente? Aí vocês vão informar esses detalhes aqui também, ó. Cumprida, exemplo, né? Aí vamos supor que em fevereiro foi 45. Então, eu cumpri, um exemplo, parcialmente. Aí nós vamos lançando.
mês a mês, como que foi deste programa aqui, dessa meta 1, 2, 3, 4. E da meta de baixo, a mesma coisa. Então, eu vou lá, janeiro. Vamos supor que essa meta aqui foi, por exemplo, vamos colocar aqui, a outra foi que a gente falou que foi vacinação, né? Vamos colocar que essa aqui, por exemplo, fosse, fugiu agora aqui. Atendimento, vamos supor assim, de médico, é, aqueles médicos que vai na casa das pessoas, esqueci o nome agora. Vamos supor que fosse isso, né? Ah, nós colocamos aqui que nós vamos ter tantos atendimentos para ir na casa das pessoas. Então, eu coloco, quanto que eu realizei nesse mês aqui de janeiro? 10. Qual que era a minha meta? Ah, minha meta era 10. Que eu coloquei lá no site que era 10. Eu cumpri? Eu cumpri a meta. Mesma coisa, em fevereiro foi 9. Cumprida parcialmente, né? Certo? Então, isso aqui é um detalhe que ele vai funcionar, esse programas aqui em metas, se tiver cadastrado aqui, né? Você vai conseguir mandar se tiver cadastrado aqui a meta e o ajuste. Porque, se eu não me engano, aqui na interação direta, você tem que colocar, né, esses programas e essas metas aí do termo, né? Aí aqui seria o acompanhamento que aconteceu, né, no ano. Se foi cumprida, se não foi cumprida. É basicamente isso que o tribunal quer saber. Voltando aqui um pouquinho, aí o tribunal entra aqui numa parte de publicações, né? Desse termo de colaboração aqui, ó, ele pede assim, ó, relatório de comissão de avaliação, publicação da demonstração contábil, publicação de parecer da ata. O que que o tribunal quer com isso aqui? Ele quer saber, por exemplo, é, relatório de comissão da avaliação. Se você publicou em algum lugar, né? Esse aqui não é a publicação, isso aqui é o. Se houve a emissão do relatório, você vai por aqui sim ou não. Se foi favorável, com ressalvas. Favorável com ressalvas, por exemplo, e qual que foi a justificativa? Por aqui, ó, teste, por exemplo. Olha lá. Então, isso aqui seria o relatório da comissão de avaliação. É que eles colocaram aqui no item de publicações, ó, relatório da comissão de avaliação. Por isso que a gente deixou ali no mesmo lugarzinho. Então, aqui seria isso. Agora, aqui da parte das publicações, o tribunal quer saber assim, você tem todos esses lançamentos contábeis aí, né? Teus documentos, tuas notas, teus empenhos. Você publica isso em algum lugar, em algum site? Aí ele quer saber exatamente isso com essas publicações aqui, ó. Quando vocês verem o termo aqui, publicação, ele quer saber assim, ó, a minha demonstração contábil, eu publiquei, por exemplo, no site da prefeitura, um exemplo, tá? A data que eu publiquei foi dia 1/9/2025, um exemplo. E o endereço lá foi www.teste. Ele quer saber isso aqui, ó. Qual foi o endereço que você colocou? Diário Oficial do Município, jornal, site da administração direta da internet, outros. Então, ele quer saber se você publicou, tá? A gente, pelo que a gente teve lá no tribunal agora no final do ano, uma das perguntas que a gente fez foi isso aí, que a maioria das entidades e não tem essas publicações, né? E a gente perguntou para eles se era obrigado a colocar ou não. Daí eles falaram para a gente que se não tiver essa informação dessas publicações, vai lá no arquivo JSON em branco. A gente vai conseguir mandar em branco. Mas esse em branco pode ser que no futuro, se o tribunal vai aperfeiçoando também lá o sistema dele, pode ser que ele entenda que em algum momento que seja necessário. Isso a gente vai saber, porque depois que a gente fazer o envio do JSON, a gente recebe um número de protocolos, vou demonstrar ali uma geração de um JSON ali para frente. Aí a gente recebe um protocolo, e com esse protocolo a gente vai fazer a consulta se foi aceito tudo ou se não foi aceito nada, tá? Ou ele vai citar lá, ó, você precisa digitar para mim, você precisa mandar para mim aonde você publica a demonstração contábil.
Então, pode ser que nós tenha esse retorno depois do envio. Ah, eu preciso saber aonde você publica o teu parecer da ata. É a mesma coisa. Então, parecer da ata. Olha lá, eu vou incluir aqui, ó, incluir. Até aqui é até diferente, ó. A gente colocou aqui que esse parecer da ata, a publicação, ela só é obrigado para contrato de gestão e termo de parceria. Então, nesse caso aqui, quando vocês derem incluir publicação aqui embaixo, ele vai falar, para esse termo não é necessário. Mas eu preciso mandar assim, que o parecer da ata foi parecer da ata do Conselho Fiscal, ou do administração, ou da auditoria independente. Então, eu vou colocar aqui esse item e vou colocar aqui, foi favorável, foi desfavorável, certo? E vou gravar. Aí, desse item aqui do parecer da ata, se fosse esses dois tipos de termos aqui, ó, contrato de gestão ou termo de parceria, aí teria que colocar aqui embaixo aonde você publicou isso aqui também, que é a mesma coisa. Eu colocar lá que eu coloquei, por exemplo, é, no Diário Oficial do Município, na data tal, e o endereço da internet é X, tá? Mas esse aqui só é obrigado, para esses dois termos aqui, porque da onde a gente extrai isso aqui, tá nesse manual aqui, certo? Então, publicações é que esse termo de colaboração aqui é até pouco, mas a gente pega o termo de contrato gestão, por exemplo, tem bastante. Se eu entrar nesse aqui, ó, né? Ele vai falar, eu quero do regulamento de compras, eu quero saber aonde você publicou atividades e metas. Ele tem mais. Voltando aqui para colaboração, ó. Passando agora para essa parte aqui, ó, de dados da entidade, isso aqui também não tem muito segredo, que é assim, quando vocês cadastram o ajuste aqui, vocês têm que fazer também lá, que vocês têm que informar qual que é os membros qual que é os membros do conselho, né, os membros do controle interno, da fiscalização da execução. E isso aqui lá no site, aqui no site, ele gera um código, por exemplo, qual que é o código da certidão dos responsáveis? Vocês só vão replicar aqui esse código que está lá no tribunal. Ah, esse aqui é tal. Qual que é o dos membros da comissão de avaliação? É tal. Qual que é o do controle interno? É tal. Então vocês vão replicar. E todos esses aqui que está pedindo tem que colocar, porque vai no JSON. Mas essa informação é conforme eu falei. Vocês vão replicar o que está lá no site. Porque em algum momento lá ele gera esses códigos aqui. Foi até uma pergunta que a gente fez o dia que a gente foi lá no tribunal em dezembro. Ah, da onde que eu vou pegar esses códigos aí? Eles responderam para a gente que conforme faz o cadastro aqui do ajuste, ele vai gerar eles chamam de certidões, né? A gente entende que seria código, mas eles estão chamando lá de certidões, certo? Coloquei os códigos aqui nessa telinha, ó. É só eu dar um gravar. Olha lá, isso aqui seria só para eu informar isso aqui. A mesma coisa que a gente replicou, né, o número do ajuste que está lá no site, aqui. Aqui é a mesma coisa, é eu pegar o número que está lá e replicar aqui para o sistema, porque essa informação aqui eu preciso no JSON depois, tá? Para mandar no JSON. Esse aqui também que o tribunal pede, qual que foi as datas, né? Esse E2 aqui é bem simples também, ó. Então ele quer saber assim, qual que é a data da prestação de contas que você vai fazer agora de 25? Então eu vou fazer um exemplo em 30/4/2026. Qual que é o período que você está me prestando conta aí? 1/1/2025, 31/12/2026. 2025, né? A gente até estava conversando com outros municípios esses dias, e o pessoal lá, eles têm às vezes termos ajustes que são de 3 em 3 meses, é feito um novo. Então, para cada termo deles, nessa questão aqui, então vai ficar assim, 1/1/25, 31/3/25. Aí o próximo ajuste dele vai ser lá, 1/4/25, a 31/7/25. Então, vai ser por período. Então, por isso que tem essa opção aqui também. Mas se o ajuste for anual, é dessa forma. Ah, eu consegui digitar tudo, vou prestar conta até 30/4/2026, por exemplo. É o dia que eu vou prestar. E as informações são pertinentes a esse período aqui que o tribunal está pedindo, tá?
Então aqui também é bem simples para cada ajuste, né? Então tudo é por ajuste, tá? Então se eu tivesse mais uma OS aqui, mais um ajuste, eu teria que fazer também para o segundo, para o terceiro, para o quarto, porque é um JSON único. O tribunal ele não fez assim, a prefeitura tem lá na prefeitura X, ela tem lá 10 OS, vou mandar um arquivo único das 10 OS. Infelizmente não é assim, é um arquivo por OS, tá? É um arquivo para impor para cada ajuste. Continuando aqui, pessoal. Esse declarações aqui, ó, do parecer conclusivo. Então, nessa parte aqui de declarações, há umas informações aqui que ele pede também se a entidade obteve contratação de empresas pertencentes, se obteve qual que é o CPF do dirigente, qual que é o CPF do contratado. Isso aqui também, se você não digita, ele também não vai no JSON. Ele vai em branco lá no JSON, tá? Porque é permitido você mandar em branco isso aqui. Outra coisa aqui que até a gente está terminando aqui, que é o transparência, que é, né, é a mesma coisa que isso aqui, ó. Essa entidade, ela tem um lugar que ela coloca lá, qual que é o portal, tipo assim, qual que é o portal da transparência dela? É o informar o endereço, certo? É o endereço. E se esse endereço, esse site, ele vai atender algumas situações que está aqui no manual. Vou até comentar aqui rapidinho com vocês, ó. Aqui a parte do transparência, quer ver? A gente tem ela, vai ser conclusivo. Aí vem lá, transparência, sei lá, entidade beneficiária mantém um sítio da internet. Se sim, nós vamos colocar qual que é o endereço. Aí ele pede, vai perguntar assim, atende alguns requisitos? O que que é esse requisito um, né? O que que é o requisito? Aí a gente vai colocar esses campinhos aqui lá, ó. O um seria competência e estrutura organizacional. Dois, endereço, e-mail, telefones, horário de atendimentos. É isso que vai ser nesse transparência lá. A gente colocar se a entidade tem esse site e se tem se atende a esses requisitos aqui, certo? Nessa telinha vai ter isso. E o parecer conclusivo aqui, ó, que é onde a gente vai colocar, né? Vamos lá. Para cada OS também, vou incluir o parecer. Ah, foi favorável. Aqui ele pede para você colocar um ID desse parecer. A gente entendeu aqui que vocês vão estar, às vezes, colocando um código aqui conforme vocês achar melhor. Por exemplo, eu vou falar que desse ajuste aqui e tal, vou inventar um número aqui, ó, barra. Ele até dá um exemplo ali, ó, barra 2025, né? Qual que foi as considerações? Aí ele tem um campo aqui para vocês poderem digitar, né, alguma observação. Aí eu dou lá, incluir parecer. Aí esse parecer aqui, conforme eu cadastrei aqui em cima, nas declarações aqui embaixo agora, ó. Então eu cumpri, teve cumprimento das cláusulas? Sim, não, prejudicado. Eu vou lá, incluir declaração. Aí ele vai ter aqui, ó, gravar, né? Aí aqui, olha lá, regulamento, regularidade de gastos. Sim, não, prejudicado. Identificação não comprovantes. Então aqui vão ser declarações que vocês vão estar colocando conforme esse parecer aqui acima. E aqui eu posso ter uma ou posso ter N's, tá? Posso ter mais de uma aqui, certo? Voltando aqui, pessoal, um pouquinho. Então, esse aqui seria o nosso programa, ele tá, para nós fazer a digitação das informações. Para cada termo, tá? Vocês vão ver que as telas são praticamente iguais, mas a única coisa que difere é que dependendo do termo, ele pede lá, qual que é os servidores cedidos, né? Qual que é onde você publicou atividades e metas. E dependendo do termo não é necessário, porque isso está lá no JSON, tá? E aí outra que a gente fez aqui foi o termo de fomento, né? Eu cadastrei lá, ou parceria, agora eu não lembro aqui, deixa eu só confirmar aqui. É o fomento. Então, como eu não tenho nenhum ajuste termo de parceria, se eu entrar aqui não aparece nada aqui para mim. Mas o termo de fomento eu tenho, ó. Então, olha lá, a mesma coisa, ó. Então, eu vou lá, empregados. Lembra que eu fiz da PAI.
Agora eu tenho que fazer da Santa Casa. Tudo que eu expliquei anteriormente, né? Fazendo como exemplo a PAI, a gente tem que fazer para o Santa Casa também, igual eu falei, para quantas OSs a gente tiver, quantos ajustes a gente tiver, certo? E mesma coisa, ó, relação aos bens, né? Ele pede praticamente as mesmas publicações, ó, no termo de fomento, contratos, ó lá, contratos da Santa Casa. Agora nós estamos no Santa Casa. Empenhos e repasses da Santa Casa, certo? Então, para cada um vai ser um tipo, né, de ajuste. Eu queria comentar um pouquinho com vocês agora. Então, aqui seria as telas de digitação, né, das informações que a gente vai precisar para estruturar e preencher esse JSON aqui, ó, para envio, certo? Então, com essa digitação, eu vou conseguir preencher o que o tribunal está pedindo, que é esse JSON aqui preenchido dessa forma. Aí a gente fez aqui no programa aqui, depois que a gente faz os lançamentos, praticamente um checklist do que foi digitado, né? A gente vai estar também colocando essa validação aqui na hora de gerar o arquivo, se esse checklist aqui foi feito. Como que seria isso aqui? Então, por exemplo, esse eu não tenho, mas eu tenho colaboração e tenho fomento. Então, vai entrar aqui também no C, ó, colaboração. Então, eu tenho da APAE, né? Lembra que o Santa Casa é fomento, ó, o Santa Casa não aparece aqui. Aí da APAE, o que que seria o checklist, do nosso ponto de vista aqui? Se você, né, empregados, relação dos empregados, foi feito? Ah, ok. Foi digitado. Quem digitou? A hora que você dá o gravar aqui, ele vai falar assim, ó. Ele vai colocar assim para você, ó. Usuário tal, gravou na data tal, na hora tal. Por que disso? Porque isso aqui pode ser que eu coloque, por exemplo, três, quatro pessoas para trabalhar na mesma OS, e alguns vai fazer o contas bancárias, outros vai fazer o empenhos e repasses, certo? Então, esse aqui nada mais é um checklist. Não, esse aqui eu fiz, eu precisava fazer para esse ajuste aqui, eu vi, eu não tive nada para digitar, mas eu sei, eu já passei por lá. Beleza, gravei. E assim por diante, ó. Então, eu vou estar gravando aqui, ó, todos. É um checklist, pessoal. Um checklist para ver se foi feito a digitação e para lembrar que para esse termo de colaboração eu preciso de tudo isso aqui. Não necessariamente que eu vou digitar informações para todos. É igual eu falei, relação de bens, às vezes eu não vou ter, então eu não vou digitar nada, né? Mas esse aí é o checklist de validação. Depois dessa validação, aí a gente entende que aqui também a gente fez dessa forma, que uma pessoa vai validar, que pode ser até a mesma pessoa, que valida e que aprove, certo? Para envio. Então, na hora que eu entrar aqui no contrato de termo de colaboração, né? Então, olha lá, eu sei que quem validou já as primeiras informações foi o usuário X na data tal, certo? Eu posso, vamos supor lá, o contador da prefeitura, às vezes ele quer dar uma olhadinha, o secretário, e é ele que quer aprovar, um exemplo, tá? Então ele pode entrar aqui, opa, o que o fulano digitou lá nos empregados, eu já dei uma olhada, tá certo? Então eu vou aprovar para o envio. Aí ele vai fazendo isso aqui. Olha lá. É uma forma de ficar gravado assim, quem que está fazendo as digitações, né? Quem que foi o responsável por cada digitação. E a gente está informando também aqui quem que foi o responsável pela aprovação. A gente entende que essa aprovação é quando alguém passou por lá e viu que já está apto para envio, né? Para mim fazer o envio, né, vai funcionar dessa forma. Hoje a gente vai testar aqui sem isso ainda, mas para a gente fazer o envio, o geral JSON, que eu quero dizer, então vai ter que estar checado tudo aqui, tanto a validação, né, como a aprovação de tudo, certo? Então alguém vai ter que repassar, né, item a item lá no módulo da validação. Então validação é feito só por lá. Então, para mim validar aqui os documentos, eu não consigo aprovar se alguém não validou para mim, né? Então, eu não consigo aprovar isso aqui porque não teve uma validação ainda. Igual eu falei, pode ser às vezes a mesma pessoa que digitou, ela que vai validar e ela que vai aprovar. Isso aí a gente entende que é a prefeitura, junto com o seu administrativo aí, que vai traçar aí as ideias de como vai ser feito, né, os lançamentos, por quem vai fazer, quem vai validar, quem vai aprovar.
Pode ser tudo uma pessoa só, pode ser uma pessoa que valida, pode ser uma pessoa que aprova, certo? Então vai funcionar dessa forma. Então, esse aqui seria um checklist do que a gente digita. Com esse checklist aqui todo checado, né? Todo marcadinho, né? Validado e aprovado, aí a gente consegue, vou dar não aqui, porque eu não vou salvar. Aí a gente consegue entrar na última fase aqui, que seria a geração do arquivo JSON para envio, né? Então aqui a gente está testando aqui com dados totalmente fictícios. Eu não estou nem validando lá o checklist ainda nesse momento aqui, porque a gente só vai demonstrar para vocês, né? Então, por exemplo, contrato gestão, você tem algum ajuste? Não tem nenhum. Você tem convênio? Não tem nenhum. Você tem colaboração? Opa, eu tenho colaboração, a PAI. Então, tudo que eu digitei lá da PAI, né? Aí eu vou chegar nesse momento aqui. Esse tem uma pastinha aqui, que é o ArcTXT. Aqui, ó. O arquivo ele vai cair aqui, ó. Os arquivos estarão disponíveis na pasta ArcTXT. Se eu desse gerar JSON aqui, ó, confirma a geração do JSON, do ajuste e tal, sim. Aí a gente vai chegar, né? A gente vai nessa pastinha agora aqui, ó. A gente vai chegar nesse arquivo que é o que o tribunal está pedindo, ó. ArcTXT, olha lá aqui, ó. JSON do ajuste tal, né? O ajuste que eu cadastrei aqui, ó. Ajuste tal, do ano de 2025. Então, se eu abrir o conteúdo aqui, é praticamente isso aqui que o tribunal pede. Mas isso aqui trazendo as informações digitadas. Lógico que a gente aqui está colocando dados fictícios, mas ele vai trazer as informações digitadas lá que vocês fizeram lá no módulo aqui da prestação, né? Gerei, mandei uma vez. Preciso retificar porque alguém viu lá que tinha um detalhe a arrumar. Sem problemas, a gente vai gerar aqui como sim, vai colocar retificação sim. A única coisa que muda no arquivo, quando a gente gera de novo, vai ser esse campo aqui, ó. Na hora que eu gerar aqui de novo, aí ele vai entender que é uma retificação, esse ajuste, tá? A gente vai ter ainda aqui uma melhoria nessa parte aqui, pessoal, que a gente vai estar fazendo assim também. Conforme gera o arquivo, a gente vai estar colocando aqui um log de quem está gerando, qual que é a data que gerou, qual foi o envio e qual foi o protocolo recebido. Porque ele vai ser como se fosse uma geração e um envio ao mesmo tempo, tá? Que a gente está simulando só a geração aqui do JSON que vai ser o necessário para enviar. Porque a gente só consegue chegar nesse JSON, né? Se a gente tiver todas as informações digitadas aqui na prestação, né, de contas. Pessoal, acho que o que eu ia falar mais ou menos é isso. Agradeço a todos. Beleza. Pessoal, boa tarde. O Thiago fez aí a explanação do sistema, né? Como que ele vai funcionar. Como eu havia dito, até o dia 10 de fevereiro, esse sistema estará pronto e atualizado aí para todos os municípios. Com relação às dúvidas, eu vou abrir o chat aqui agora. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode mandar lá e eu já vejo aqui para a gente responder. Deixa eu dar uma olhada aqui. Caso não tenha, esse conteúdo todo que foi feito, essa apresentação hoje, ele está sendo gravado, tá? E nós vamos disponibilizar isso através do nosso canal do YouTube, que depois eu vou mandar lá no grupo para vocês, beleza? Pelo que vocês viram, não é algo simples, tem bastante informação, é bem complexo. E uma dúvida que eu tenho, não sei se é a mesma de todos, vou até aproveitar, vou fazer essa pergunta para o Thiago, que está aqui do meu lado. Como, a partir do momento que esse sistema estiver atualizado para vocês, vocês vão ter que digitar as informações do exercício de 2025 para ser enviado até 30/6 de 26. Isso todo mundo já sabe. Aí, Thiago, por exemplo, mês a mês de janeiro de 25, eu só vou digitar os totais que eu gastei de cada grupo de como que eu posso explicar? Hã? Empregados ou. Por exemplo, assim, eu tenho
eu gastei com material de consumo, R$ 2.000. Eu gastei com relação com folha salarial, R$ 15.000. Eu não vou precisar especificar desses R$ 2.000 de consumo, notinha por notinha. É só o total do mês, né? Sim. Ah, precisa Né? Ser detalhado. especificar, ser detalhado, tá? Isso eu É achei que. cada servidor, por exemplo, cada notinha que você gastou. Entendi. Cada servidor, o valor do salário e cada gasto de material de consumo, dando como exemplo, notinha por notinha. Então não é o total. Não, então é um trabalho árduo aí para, principalmente no quesito ano passado, né? Reunir todas essas prestações de contas e estar digitando no sistema. Pessoal, eu acabei olhando aqui, gostaria de saber se você irá emitir o relatório com os dados informados. Esse ainda não tem. Isso ainda não temos, tá, Érica? Não Se tem. engano, Érica e o Henrique deve ser lá de Versul. Focando no Jason. A gente está focando no envio do JSON, mas agora nós vamos entrar nessa parte aí da emissão dos relatórios do que foi digitado, né? Até para título de conferência, tá? Então eu não vou tomar isso daí como uma pergunta, mas também como uma sugestão, e além de ser uma sugestão, é algo que nós vamos desenvolver aí tão logo, beleza? Boa tarde. Posso ter perdido na apresentação, por isso vou perguntar. Na inclusão do ajuste e das despesas, teremos campo para upload de documentos? Essa medida reduz o retrabalho, concentraria as formalizações e parceria da prestação de contas. Não, porque no JSON você não consegue enviar nenhum tipo de documento, nem PDF, é só texto mesmo. O Thiago está comentando assim, no JSON não é possível enviar nenhum tipo de documento. Porém, a gente poderia sim colocar um anexo de documento ali no sistema para título de controle de vocês, tá? Tá? Realmente, para centralizar as informações ali, tá? Isso dá para a gente pensar assim, sem dúvida. Mas, porém, para envio em JSON, né? Ah, beleza, seria para controle da prefeitura. Também vamos anotar aqui. Questão dos funcionários, o código é gerado por ordem aleatória ou consigo cadastrar um código igual ao ficha de registro? Não pode colocar. É um código aleatório, Sozinho. o sistema vai gerar sozinho. É. Até para envio do JSON, que vai importar é o nome, o CPF, né? É o CPF do funcionário, nem é o código. O código é, para nível de JSON, é o que menos importa, tá? No momento em que estaremos adicionando os dados, reparei que tem botões para gravar, excluir e cancelar. Ou não reparei em nenhum botão para editar cadastro gravado. Só digitar em É cima. só digitar em cima, Joey, né? Se você entrar aqui, ó, termos de colaboração, empregados. Por exemplo, Carlos Silva, se eu errei alguma informação, eu vou vir aqui, eu posso acrescentar ou excluir, tá? Olha lá, gravar. Empregado já cadastrado, por favor, verifique. Só está avisando que já está cadastrado, mas você edita a informação. A última fase, que é o arquivo, ele será enviado para o coletor daquele texto automático. Esse tipo de PNCP. Com relação à última pergunta aqui que nós tivemos, foi o seguinte: esse arquivo que é gerado, né, que é o JSON em si, ele vai ser gerado aqui numa pastinha, para título de ter uma cópia no seu computador. Porém, o envio dele é automatizado, tá? O próprio sistema aqui por trás vai fazer esse envio e vai trazer aqui para vocês um código, né? Que é um protocolo de envio. Igual quem trabalha com e-social é dessa maneira, quem trabalha com PNCP da parte de licitação é dessa maneira. É igualzinho. Reinf também é a mesma coisa. Você envia via sistema. Mas o JSON ele é gerado e fica uma cópia no seu computador. Aí, pessoal, estou lendo aqui as perguntas. O lançamento de empenho seria global ou subempenho, no caso, os mensais? É uma questão de ver. Eu vou anotar essa pergunta, é que apareceu para mim como usuário, eu não sei quem é. Eu vou anotar essa pergunta para fazer um fale conosco no tribunal, beleza? Isso realmente não tem no manual especificando e nenhum comunicado não tem essa especificação. Vou anotar aqui também. Rafael, acho que é o Beraldo de Bernardino. Prestação deve ser detalhada para envio, não pode ser enviado um arquivo de prestação. Rafael, assim, ó, a prestação de contas do exercício de 2025, ela deve ser feita via JSON, de acordo com o comunicado GP1 de 2026. Se você der uma olhada aí,
ele diz bem claro aqui que não é arquivo. Tem que ser digitado esses dados de 2025 no sistema, e aí até o dia 30/6 a prefeitura tem que enviar. Na última, até aproveitando o gancho, com relação a esse prazo, 30/6, eu com o Thiago tivemos lá presentes ali no Tribunal de Contas, né, no ano passado, e eles passaram um panorama do estado de São Paulo, como é que está. E praticamente metade do estado ainda nem aderiu à questão do fase 5 lá da parte do interação direta. Então eles estavam preocupados com isso, com o fato de, pô, se metade do estado nem aderiu ao primeiro, que é lá de 2023, imagina o JSON hoje. Mas passaram esse panorama preocupante e eu achei que eles iam divulgar um estendimento, uma extensão do prazo, porém não. Eles divulgaram que eles vão pegar no pé a partir de agora nessas prefeituras e vão manter o prazo do 30/6. Beleza, pessoal? Poder se enviar depois de tudo isso. Hum? Vai até poder se enviar. Sim, até pode, né? O Thiago está falando que vocês podem enviar após 30/6, normal, você não vai estar lá. Agora, eu não sei como que o tribunal vai se portar mediante a isso, né? Porque é algo novo também para nós, para eles, né? Para todos. As entidades deverão aderir ao GEMAP ou apenas continuam fazendo entrega do documento de prefeitura? Isso é uma pergunta interessante, ó. As entidades quem adere ao GEMAP é a prefeitura. É um município. Vamos colocar Prefeitura de Bernardino de Campos, Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, Prefeitura de Piraju. E a prefeitura que vai fazer o acordo, a conversa com as suas entidades para decidir quem que vai se lançar essas informações no sistema, tá? Por isso que lá até no slide a gente fala de obrigação e obrigação compartilhada. A obrigação de envio, prefeitura. Agora, quem que vai digitar? A prefeitura que vê, né? A prefeitura que, vamos colocar assim, a grosso modo, decide em parceria com a entidade. Tá? Aí, se a prefeitura falar assim, não, eu conversei com as minhas entidades e as entidades que vão digitar, beleza, nós vamos instalar. Aí elas nos comunicam, a prefeitura vai comunicar a GEMAP e a GEMAP vai colocar o nosso sistema instalado na entidade, né? Aí a entidade vai ter o seu usuário, belezinha, né, para utilizar esse sistema aqui. Mas isso é a prefeitura que tem que decidir. Geração do arquivo poderá ser feita por empresa terceirizada da prefeitura ou tem que ser por servidor efetivo? Ó, a geração do arquivo JSON é para quem tem usuário no sistema. Anderson, né? Então, vamos supor, o usuário aqui de Santa Cruz, vamos lá, fulano, ele é o nosso contador aqui. Ele tem acesso para gerar esse JSON. Se ele passar esse acesso para uma empresa terceirizada, o sistema não vai impedir isso, né? Seria mais ou menos quem fez a validação do lançamento aqui. Apenas vai criar um usuário para que vai. Se a empresa é terceirizada tiver aí com a prefeitura uma conversa e a prefeitura autorizar nós criarmos um usuário no sistema, também dá, tranquilo. Não só o usuário, como o acesso ao sistema, né? Criar um atalho lá, instalar esse sistema efetivamente. Então, reparem que tudo gira em torno da prefeitura. Então, o que que eu sugiro? Prefeitura de Piraju, reúna suas entidades, faça uma reunião. Prefeitura de Santa Cruz, reúna suas entidades, faça uma reunião. Conversar aqui também pode liberar por telas, né? Então, eu posso criar um usuário lá e liberar só uma tela para ele. O que o Thiago está comentando é que o sistema, além disso, também pode ser liberado por telas, né? Então, eu posso criar um usuário aqui para uma empresa terceira que só vai ter acesso a essa tela aqui, por exemplo. Só, o restante não. Nada impede. O GMAP tem esse controle. Aqui, a Ivone, aqui de Santa Cruz, né? Contadora. Prazer, Ivone. Abraço. Ela está comentando que aqui Santa Cruz do Rio Pardo decidiu que a prefeitura vai digitar. Seria prudente, né? Porque, como eu falei, se a entidade, não sei se eu comentei isso no início, mas se a prefeitura terceirizar essa digitação, se a prefeitura passar para a entidade e a entidade digitar alguma coisa errada, quem vai enviar essa informação é a prefeitura e a responsabilidade vai ficar em cima da prefeitura. Por isso que nós temos aqui validar, aprovar.
Vamos colocar assim que, a grosso modo, o validar e o aprovar seria para os municípios que aderirem à questão da entidade digitar. Seria para validar a informação, mas a prudência aqui de Santa Cruz, né, o pessoal, não, vamos digitar aqui, porque a obrigação é nossa e a, a fiscalização vai cair em cima da prefeitura também. No caso de parcerias que pagam parte de salário e também pagam parte de notas fiscais, como será lançada? Mais um fala. Nesse caso, Juliana, vai ser mais um Fale Conosco aqui que o Thiago está anotando para fazer. É, Uma pergunta que fizeram para a gente esses dias foi o seguinte: Santa Casa, eu tenho 30 funcionários, 10 funcionários é pago pela parceria, 20 é pago pela Santa Casa e não tem nada a ver com parceria. Vai ser cadastrado somente os 10. Agora, quando é metade e metade, né, é uma pessoa que está sendo paga por dinheiro, valores, né, inerentes da parceria e a outra metade por valores próprios. Eu acredito que seria lançado metade, mas vamos fazer um Fale Conosco, vamos colocar no grupo também. Pessoal, bom, eu vou encerrar por aqui. Nossa live já está durando aí praticamente 2 horas e meia, 2 horas e meia, ou 1 hora e meia, perdão. Eu vou colocar esse conteúdo, esse vídeo aqui que está sendo gravado no grupo, depois vou publicar no YouTube. E aí, caso alguém tenha alguma dúvida posteriormente, quiser nos ir perguntando no grupo, à medida do possível a gente vai respondendo, tá? Até o dia 10 de fevereiro, tudo estará atualizado. A gente tem ainda algumas coisinhas para finalizar, alguns detalhes para ajustar, um relatório ali para criar, alguns falem conosco. Então, enfim. Vamos nos comunicando só através do grupo. E aí, sendo necessário, a gente cria a gente marca uma nova data, uma nova discussão, uma nova apresentação, qualquer coisa, mas essa estando gravada já ajuda bastante. Agradeço aí a participação de todos, pessoal aqui em nome da empresa Genmap, Tiago, a Bruna também está aqui nos bastidores. Agradeço aí, agradecendo a presença de todos, a participação e até mais. Boa semana a todos aí. Bem encerrar.